Com a paz do Senhor. Vamos ler aqui em 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20 até o 23. Quantos irmãos estão procurando apresentar? Meu irmão amigo Daniel, servo do Senhor desde 1999, é isso? Tinha uns 12 anos, eu acho, né? Para quem fez a conta, já faz quantos anos tem hoje? Adolescente. Né? Era adolescente na época, em 1999. Eu continuo com os cabelos e ele não. Algo aconteceu ao contrário. Deus lhe abençoe, irmão Daniel. A igreja que é da boa-vinda ao nosso irmão, se é verdade, diga amém. Amém. Nosso culto é aqui, 4, 6 domingo, viu? 4, 6, 19h30, domingo às 18 horas. 2 Samuel, capítulo 6, versículo 20 até o 23. A igreja encontrou, se é verdade, diga amém. Vamos ler junto aqui. Já 1, 2, 3. Voltando Davi para casa, para abençoar sua família, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: como o rei de Israel se destacou hoje, tirando o mando na frente das escravas de seus servos, como um homem vulgar. Mas Davi disse a Mical: foi perante o Senhor que eu dancei, perante aquele que me escolheu e vincular a seu pai, ou de qualquer outro da família dele, quando me designou soberano sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor celebrarei. E me abaixarei na imagem, e me humilharei aos meus próprios olhos, mas serei honrado por essas escravas que vocês me consumiram. E até o dia da sua morte, Mical, filha de Saul, jamais teve filho. Amém. Poder sentar. Quero falar, amada igreja, nesta noite sobre a desonra. O que é que a desonra traz na vida das pessoas? Pelo texto nós podemos ver que o resultado da desonra da esposa do rei Davi trouxe para ela esterilidade. Morreu e não teve filho. Entendendo aí o contexto, até essa chegada de Davi diante da sua esposa em Jerusalém, é que a arca do Senhor está sendo trazida pelo povo de Deus, através do rei Davi, para Jerusalém. Antes disso, a arca tinha ficado nos filisteus, depois passou 20 anos na casa de Abinadab, e passou 3 meses na casa de Obed-edom. Depois que houve-se notícia que na casa de Obed-edom, a casa foi abençoada pela presença da arca de Deus, Davi, após ter sido frustrado na primeira oportunidade que ele teve de transferir a arca para a casa do Senhor, mas de maneira errada, conduzindo-se em carro de boi, e que teve a morte do homem que tentou segurar a arca do Senhor. Davi ficou triste, e com isso ele retornou sem a arca de Deus, e a arca ficou lá na casa de Obed-edom, quando saiu da casa de Abinadab. Quando ele toma notícia que a arca do Senhor, na casa de Obed-edom, por 3 meses, trouxe bênção para a vida dele, ele resolveu novamente buscar, e ele vai, agora de maneira adequada, como Deus manda na sua palavra, conduzida agora não por os animais, mas pelos próprios levitas e os sacerdotes, e ele vai louvando ao Senhor, dá umas quantidades de passos, faz sacrifício a Deus, e isso leva muito tempo, e ele vai louvando ao Senhor, e vai tomado pelaquela presença de adoração ao nosso Deus, e ele chega de tal maneira que ele fica
não naquela posição ética como rei. E Mical vê ele. E quando ele vê ele, ela despreza a honra e a autoridade, porque apesar dele ser rei, ser esposo dela, mas ele está com uma autoridade. E com isso, ela despreza ele, dizendo que ele está se expondo para escravas dos servos do Senhor. E ele responde: foi Deus que me constituiu e me colocou como líder no lugar do seu pai e de outro qualquer parente do seu pai. E com isso, eu louvarei ao Senhor. E mais ainda me humilharei, porque eu estou engrandecendo a meu Deus. Mas serei honrado por essas servas escravas dos servos que tu mencionou. Mas quando você lê aí o versículo 20, você vai ver dizendo assim, que Davi vem para abençoar a casa de Mical. Davi tinha outras casas, sem mencionar outras mulheres, mas ele vem especificamente para abençoar a casa de Mical. Mas quando ela despreza a autoridade dele, ele traz sobre ela uma resposta dizendo, a autoridade que Deus tinha dado a ele, e ele traz a bênção agora para outras casas. Ele diz assim, aqueles que me honrarem, serei honrado. Muitas pessoas chegam, muitas pessoas ficam, mas poucas pessoas conseguem receber a transferência que há de bênção na vida de uma pessoa quando está liderando. Por causa da desonra que as pessoas passam a tratar a pessoa com desonra, ele perde a bênção de entrar na casa dele. E o Senhor diz, se tu entrar numa casa e não te receberem, bate o pó da sua sandália, naquela casa ou naquela cidade. Aonde a arca estava, não era questão da arca, era questão do coração. Como está o coração quando você está na presença de Deus? Então, na presença de Deus, sempre vai ter dois resultados. O resultado de bênção, o resultado de maldição. Não tem outra decisão. Quando você lê Deuteronômio capítulo 28, você vai ver as consequências das bênçãos daqueles que honram ao Senhor. E o Senhor começa a mencionar bênçãos e mais bênçãos. São inúmeras bênçãos que o Senhor traz. Mas lá na frente, a partir do versículo 15, ele vai dizer as maldições que virão sobre aqueles que não honram ao Senhor. E o Senhor vai dizer que vai haver perseguição na vida daquelas pessoas. Vai haver maldição. Vai haver inquietação. São pessoas que não têm paradeiro. São pessoas que não se firmam no lugar. São pessoas desassossegadas, intranquilas. Não é questão de não produzir. É questão de não ter sossego. Quanto mais tem, em vez de adorar a Deus, a pessoa só insatisfeita. Mas quando você vai para o Salmo 128, você vai ver um homem que honra o Senhor, que trabalha e vive dos frutos do seu trabalho. A terra passa a ser produtiva, a terra passa a ser abençoada. A primeira coisa que aconteceu com Adão, após ele ter desobedecido a Deus, o Senhor disse, por causa de ti, a terra não vai mais produzir conforme ela produzia. A terra vai perder a sua força. E tem pessoas que não é questão de produção, é questão de resultado. São pessoas que têm, mas não têm satisfação, não têm regozijo, não têm alegria, não têm prazer. Quando você vai no Salmo 1, o Senhor vai dizer, bem-aventurado o homem que medita na sua palavra de dia e de noite. Ele será como uma árvore plantada junto ao ribeiro das águas, e tudo que ele fizer vai crescer e vai prosperar. E ele vai dar os seus frutos nas estações próprias, porque é um homem que honra ao Senhor. Mas quando a pessoa
perde esse princípio de honra e começa a tratar o que é comum, aquilo que não é comum, ele perde as bênçãos do Senhor, que é a de transferência, porque Deus sempre vai abençoar, não é de semideus para os homens, Deus sempre vai abençoar de homem para homem. E o Senhor diz para Abraão: aqueles que te abençoarem, essas pessoas serão o quê? Abençoados. Aqueles que te amaldiçoarem, automaticamente serão amaldiçoados. Davi está vindo para abençoar com a arca do Senhor, com a presença do Senhor. Quem ele pensa primeiro? Na casa dele. Ele vai direto para a casa de Mical e vai com alegria, mas quando a esposa dele vê ele, não vê ele mais como uma autoridade. E Davi repreende ela e diz assim: eu estou constituído como uma autoridade, e eu sempre vou fazer, e vou me humilhar, vou louvar, vou dançar na presença desse Deus. Mas ela disse não, desprezou. Quando ela desprezou, o texto vai dizer que ela se tornou uma mulher estéril, morreu e não gerou filhos. Nós temos que ter muito cuidado, mais uma vez, para não tornar comum aquilo que não é comum. Davi é um homem. O porém das pessoas é quando vê a humanidade de um líder. O líder se entristece, o líder se aborrece, o líder muitas vezes adoece. Uma vez ele está alegre, outra vez está triste. E as pessoas dizem assim: poxa, ele é igual eu, sem dúvida. O líder, ele não é divino, ele não pode ser idólatra. Mas o erro de Mical, de muitas pessoas, é quando vê a humanidade e se compara com aquele líder, torna ele comum, depois se iguala a ele, depois pisa nele e depois despreza ele. Mas o que acontece com isso? A pessoa que faz esse princípio de desonra, ele perde a bênção de transferência. Por isso que muitos chegam, muitos ficam, mas pouco recebe a transferência de bênção que há. O que Deus fez de todo o princípio? Através dos pais. Jacó abençoando, Isaac abençoando, Abraão abençoando, sempre havendo uma transferência de bênção. Mas quando chega em Noé, o que foi que aconteceu com o filho de Noé, que viu ele desnudo, da mesma maneira que Mical viu Davi, como ele não tivesse adequadamente vestido? O filho de Noé foi, expôs a desonra do seu pai, viu a humanidade do seu pai, viu ele despido. Se ele não expõe isso, ele teria recebido a bênção, mas em vez disso, recebeu ao contrário. Toda vez que nós desonramos a figura de autoridade no nosso coração, nós perdemos a bênção que há de Deus. Então, quando a arca do Senhor ficou lá nos filisteus, o que aconteceu com os filisteus? Doença, enfermidade, úlceras e outro tipo de enfermidade que agravou todo o povo filisteu. E a arca do Senhor, que trazia bênção de maneira adequada, trouxe maldição para eles. E eles vendo assim: olha, é por causa desta arca, a arca do Deus de Israel. Consultaram os sábios e disseram assim: devolva, e se for por causa dela, vai cessar essa maldição. E eles fizeram um carro foi uma vaca, não foi? 2 vacas, prenderam o bezerro, para ela não ter rumo, para ela ir para o lado do bezerro, fabricaram peça, simboliza de um rato de ouro, botaram dentro, e a vaca não perdeu a direção para onde ela devia ir. E aonde ela ia,
Eles querendo apaziguar algo, acontecia algo pior. Só cessou a maldição quando saiu totalmente da terra dele e chegou na terra de Israel. E eles viram, verdadeiramente, foi por causa da arca, da presença de Deus. Então a presença de Deus, se nós tocar com coração puro, coração contrito, sem mágoa, sem soberba, sem sobressair alguém, querer ser mais de alguém, desfazer alguém, vai trazer bênção para nós. Mas toda vez que você entrar na presença de Deus para desprezar alguém, ou porque Deus te abençoou e achar que é melhor do que alguém, não terá bênção na sua vida. Aí a arca ficou agora na casa de onde? Em 1 Samuel, se eu não me engano, 7, na casa de Abinadab. Ficou quantos anos? 20 anos. E o que aconteceu na casa desse homem? Nada. Só guerra, confusão, e Samuel aconselhando, Samuel, profeta de Deus, orando, direcionando, mas a vida deles não mudava. Por quê? Não é por falta da presença de Deus, e nem por falta de um líder que lhe aconselhe, é por causa do coração. O povo viveu 20 anos na presença de Deus, mas não deu a devida honra que devia dar à presença de Deus. E não houve produção nenhuma, não houve mudança nenhuma naquela região e na casa de Abinadab. Agora abra aí em 2 Samuel, capítulo 6, vamos ver aqui. Versículo 11, coloca aqui no telão, e o versículo 12, a arca do Senhor ficou na casa dele por 3 meses, e o Senhor abençoou a toda a sua família. Versículo 12, e disseram ao rei Davi, o Senhor tem abençoado a família de Obed-edom, e tudo que ele possui, por causa da arca de Deus. Então Davi, com grande festa, foi à casa de Obed-edom e ordenou que levasse a arca de Deus para a cidade de Davi. Passou tempo no filisteu, doença e enfermidade. 20 anos no meio do povo de Deus, nenhuma resposta. Mas 3 meses na casa de um homem, 3 meses somente, que ele honrou a presença de Deus, tudo na casa dele foi mudado, foi abençoado. Toda vez, não é por falta ou por ausência de Deus, é o nosso coração. Se nós não honrar aquilo que nós devemos honrar, tratar aquilo que é comum como se fosse, aquilo que não é comum como se fosse comum, os filisteus achavam que era qualquer coisa, tiveram consequências. No meio do povo de Deus, Abinadab, era simplesmente a arca, qualquer coisa simbólica, não aconteceu nada. Mas quando chega na casa, que tem reverência, tem respeito, aproveita a oportunidade, gera bênção. Hoje eu estou na frente de uma igreja, pastoreando uma igreja, vai gerar bênção para a minha vida e aqueles que estão debaixo dessa bênção. Mas para isso, eu tenho que estar debaixo, honrando o meu pastor. Por isso que eu tenho a bênção dele e a igreja tem um resultado de bênção. Eu posso ser o melhor pregador, ou melhor administrativo em termos de condução de igreja. Mas se eu não estiver alinhado debaixo da bênção do meu pastor, eu não tenho como transferir uma bênção para a igreja. E isso que faz uma igreja crescer, uma igreja prosperar, uma família crescer, uma família prosperar, é quando há princípio de honra. Quando entra a desonra, entra a esterilidade, entra a miséria, entra a falência, entra a destruição. E a casa de Saul, que poderia gerar alguém ainda, através de Mical, através com filho com Davi, cessou.
a geração se acabou ali, porque a mulher tem a semente. A mulher poderia gerar outro filho e começar uma nova geração. A geração de Saul e a geração de Davi se juntaram e houve um grande resultado. Mas a casa de Mical, ela não honrou e perdeu o seu andamento, perdeu uma colheita futura. A questão não é onde nós estamos hoje, a questão é amanhã. O que é que nós vamos deixar? Qual é a palavra que nós vamos deixar? E a melhor coisa que você pode deixar para qualquer geração é um princípio chamado de honra. Se você honrar ao Senhor, pode ter certeza que a sua casa nunca vai entrar na esterilidade. Nunca vai ficar debaixo de um princípio de miséria. Sempre vai ser uma casa frutífera. Sempre vai ser que nem um Salmo 128. Um homem abençoado, comendo dos seus frutos. A sua mulher alegre como uma videira verdadeira. Os seus filhos como planta, como rebento de oliveira. A sua família abençoando aquele lugar. E aquela família futuramente herdarão a vida eterna com Deus. E muitas pessoas estão perdendo a sua oportunidade de trazer princípio de honra quando começam a desonrar as pessoas, principalmente quando desonram seu líder. Saul e Davi, eles não se concordavam, mas Davi nunca se levantou e nunca enfrentou Saul. Teve toda a oportunidade. Teve uma oportunidade que ele entrou numa gruta e diz a história que Saul estava num momento bem íntimo. Ele poderia expor, ele cortou só a ponta do manto, se arrependeu e disse para ele que jamais faria aquilo. E ele fez aquilo, mas ele não expôs toda a vida de Saul. Consequência, Davi teve uma vida abençoada. Então nunca permita que a desonra seja levada para a sua casa, só porque você viu algo na vida de um líder seu. Tem problemas familiares, todo mundo tem. Ele está triste, ele está alegre, ele adoeceu. Aí as pessoas dizem logo assim, isso é prova que está em pecado. Não, é a humanidade. Nós nascemos, vamos adoecer, vamos um dia morrer, vamos prover milagre, mas tem um porém. Toda vez que os fariseus chegavam diante de Jesus, tinha duas coisas que saíam de Jesus: aprovação ou reprovação, ou saía milagre. Toda vez que os fariseus chegavam perto de Jesus, Jesus reprovava eles. Mas toda vez que outras pessoas chegavam com o coração humilde, quebrantado, saía milagre. Quando as pessoas tocavam em Jesus, acontecia um milagre, porque havia nessas pessoas um princípio de honra. E os apóstolos viram isso em Jesus, e Jesus disse: vocês farão obras maiores do que eu. Porque quem andava com Jesus? Os apóstolos. Quem via a intimidade de Jesus no seu dia a dia? Os apóstolos. Mas você não vê os apóstolos desqualificando Jesus. E isso trouxe uma bênção tão grande que eu preguei na quarta-feira passada, que as pessoas que recebem isso farão obras maiores. Pedro, andando, à sombra dele, já curava as pessoas que eram enfermas. Jesus não operou dessa maneira, mas havia o quê? Honra, princípio. Então toda vez que você permitir que a desonra entre em sua casa, você desmereceu o líder, aí depois se iguala a ele, aí depois passa dele e começa a difamar ele, você começa a levar para sua casa um grande período de esterilidade e miséria. Esse é o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida, porque na casa de Deus, na presença de Deus, às vezes eu estou te propondo hoje, vida ou morte, bênção ou maldição. Ele disse, mas escolhei hoje a vida. E um dos princípios
que sempre Deus vai querer isso, é quando você tem um princípio de honra. Em João capítulo 6, versículo 66, veja o que é que diga lá. João 6, 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Porque quando eles viram algo, eles deixaram de seguir. Qual foi o erro de Mical? Ela era, vamos dizer, a esposa do rei. Ela viu o lado dele humano. Que quando chega na presença de Deus, não tem ninguém igual ou melhor. Todo mundo é o mesmo nível. E ele adorou como adorou até as escravas das servas do rei. Quem foi honrado? As escravas dos servos. Quem foi os primeiros que receberam as bênçãos de Jesus? Os seus apóstolos. Toda vez que um líder se coloca na frente, os primeiros a receber uma transferência de unção, os líderes sempre transmitiram para as pessoas. Moisés transmitiu para Josué. Mostrei para os irmãos, a vez passada, que Elias transmitiu para Eliseu. E Eliseu não transmitiu para o seu servo Geazi, porque não houve honra, perdeu. A primeira coisa que eu tenho que transmitir para a igreja é a bênção de honra que eu dou ao meu pastor, Olivar Barbalho. Eu recebo dele e a igreja é abençoada. Através disso eu abençoo a igreja. Mas quem são os primeiros a receber? É o ministério. Mas eu posso passar tempo que for aqui, muitos vão estar perto, ficarão, mas poucos vão receber aquilo que eu vou transmitir. Mas quem for servo dos servos, serão honrados e abençoados. Então a sua vida vai andar no princípio de honra. E toda vez que você haver um princípio de honra, você vai transferir para a sua geração. Você vai dizer para a sua família, para a sua casa, e vai dizer, olha, vamos honrar o Senhor, vamos honrar os princípios da liderança da casa do Senhor. Nunca permita levar para a sua casa desonra do seu líder. Uma vez eu ouvi Deus usando uma pessoa, dizendo assim, olha, Deus está dizendo que não se agrada da conversa que há na mesa de vocês. Então, quando um crente sai desse princípio de honra, pega o pastor, o dirigente ou um líder, vai para a mesa e expõe ele, se igualando ou sendo melhor do que ele, saiba que você está levando um princípio de miséria, de esterilidade para dentro da sua geração. E Mical perdeu tudo isso. Os filisteus poderiam se converter, mas eles preferiram ficar com seus ídolos, Dagon. Muitas pessoas não abraçam essa prosperidade, essas bênçãos, porque tem alguém como um ídolo. É o que aquela pessoa falar que é o certo. Mas a palavra de Deus é que dá a direção, é que nos conduz. E nós estamos fazendo uma caminhada de 50 dias. Todo dia nós vamos proclamar o Espírito do Senhor sobre a nossa vida. Nós estamos caminhando 7 dias sobre o Espírito do Senhor, conforme Isaías 11:2. Depois vem o Espírito de sabedoria, o Espírito de entendimento, o Espírito de conselho, o Espírito de fortaleza, o Espírito de conhecimento e o Espírito de temor ao Senhor. Deus dá essa ordem, desde o princípio, olha, quando vocês saírem do Egito, vocês façam a caminhada, até chegar no Pentecoste. Deus dá essa ordem. E o interessante, quando chega em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 3, diz que Jesus passou 40 dias ressuscitado, falando do reino dele. Depois que ele passou esses 40 dias, veio o Pentecoste, que ele é levado ao céu e desce o Pentecoste. Nós vamos nos conduzir de tal maneira que nós possamos ver o reino de Deus em jejum, em oração, de tal maneira que Deus possa manifestar a sua grandeza, a sua glória, a sua majestade, e nós vamos continuar com uma família, com uma casa que não viva em esterilidade
e nem desonra, porque a desonra vai trazer essa maneira estéril para a família. Leia aí 1 Samuel capítulo 4, só para você entender o que fez os filhos do sacerdote Eli. Pegou a arca do Senhor, levou para o meio da guerra, e como amuleto, eles declararam que ele seria o vitorioso. Com isso, houve uma grande derrota, porque a arca do Senhor, a presença de Deus, não é porque eu tenho lá em casa a Bíblia Sagrada, aberto no Salmo 91, que aquilo ali vai acontecer. A Bíblia Sagrada não é um amuleto, não é nada ritual, é espiritual, é de corpo, alma e espírito, é de adoração verdadeira, é de um coração contrito. E eles tiveram uma grande derrota, porque muita gente tem derrota, é crente, leva a presença de Deus e o inimigo prevalece, porque eles querem pegar aquele momento, mas antes daquele momento, eles não têm adoração a Deus. Como eram os filhos de Eli? Como é que ele se procediu nos cultos e na hora das ofertas? Todo errado. Na hora do culto, todo errado. Aí na hora da guerra, eles querem a vitória. Falei para os irmãos também na quarta-feira passada, que o nosso culto começa antes de vir para a igreja. O nosso culto não é agora. A nossa casa lá em adoração, o nosso coração contrito, a nossa vida voltada em adoração a Deus, desce toda a casa com verdadeira adoração em espírito e em verdade. Ninguém vem para a casa de Deus porque alguém vai pregar, ou porque alguém vai cantar, ou porque vai acontecer algo. A gente vem para a casa de Deus porque a gente vem para prestar um culto de louvor e adoração. E quando nós fizermos isso, nós sairemos daqui honrado ao Senhor. Quando vem para a casa de Deus, o filisteu, o publicano, orando, e o fariseu, diz a Bíblia Sagrada, quem é que voltou para casa com o coração mudado? O publicano, que ele não se achava nem digno de levantar a sua voz, mas o outro, ele diz assim, eu não sou igual fulano de tal, eu não cometo os mesmos erros deles. Diz a Bíblia Sagrada que esse não teve nada, mas quem veio humilde, coração quebrantado, sabendo que a majestade de Deus é maior, ele voltou mudado. A questão não é quando você vem para a casa de Deus, a questão é como é que você vem adorar Deus. Se apresenta na presença de Deus, Caim e Abel, todos dois na presença de Deus, todos dois ofertando a Deus. Qual foi a diferença de Caim e Abel? Foi que Deus olhou para o coração de Caim, Deus olhou para o coração de Abel, e Deus olhou não para a oferta, Ele olhou primeiramente para o ofertante. As pessoas muitas vezes não entendem esse segredo diante de Deus. Jesus está olhando as pessoas ofertando, aí vem todo tipo de sociedade, cada tinha um tipo de oferta, um valor. Uma mulher vai e coloca no local que era de menor oferta, e Jesus disse, essa oferta dela foi a melhor de todas as outras, porque ela deu de todo o seu coração, ela não deu o que sobrava. Por isso que honra é primícia, primícia é Deus em primeiro lugar, não importa ao nosso derredor, o que importa eu cumprir a Deus. A gente não visa a pessoa, a autoridade do líder é impessoal, não é a pessoa, é por causa do Deus daquela pessoa, a obra do Deus que Deus está operando naquela pessoa. Então muitos têm que ter cuidado, quando o povo de Israel sai do Egito, sai com ouro e prata, mas no caminho de bênção, o que é que eles fazem? Eles pegam todo o ouro, toda a prata, e faz um bezerro de ouro. Esse é o grande cuidado que devemos ter. Quando nós saímos, Deus nos abençoa, nos engrandece, mas começar a pegar o ouro e a prata nossa, a riqueza nossa,
e querer fazer de Deus e abater Deus. E eles disseram assim: olha, como é que eles fizeram? Esse líder nosso aí, que subiu lá, Moisés, ele não é mais nosso líder não, vamos nomear outro aqui. Chamaram Arão, nomearam Arão como seu líder, e Arão, tomado por esse espírito de grandeza, estava com ouro e com a prata, fabricaram um bezerro de ouro. Muitas pessoas vêm para a igreja, crescem, prosperam, mas quando ele achar que o dinheiro, o recurso, possa ser o Deus daquele arraial, ele vai construir bezerro, vai levantar outro líder, mas a terra vai ser aberta e vai ser engolida. E Arão morreu lá no monte, perdeu, porque toda a pessoa tem um momento de ser levantado, exaltado por Deus. É Deus que tira, é Deus que coloca. Então não adianta ninguém querer tratar e levantar outro líder com seus recursos, porque são mais fortes do arraial, eliminar Moisés, que está na presença de Deus, e Deus diz assim: olha, desce, que o teu povo lá está corrompido. Esse mesmo povo que está em reunião aqui contra ele, ele está lá orando por eles. E Deus diz assim: desce, vai lá embaixo, que o povo que tu está orando por ele, é o mesmo povo que já se levantou contra ti, já levantaram Arão, já estão construindo um bezerro lá. E Moisés desce, perde entra a sua parte humana, mas de maneira desequilibrada, quebra as tábuas da lei. Deus mesmo assim não perdoa a maneira de Moisés. O líder tem que ter esse equilíbrio, ele não pode perder o equilíbrio. Deus pega de novo ele e diz assim: agora tu vai pegar a pedra, tu vai lavrar a pedra, e tu vai subir com ela agora, para receber novamente os mandamentos. Mas por que isso? Porque quando eles saíram do Egito, saíram riquíssimos, diz a palavra do Senhor. Eles tomaram todo o ouro e toda a prata. E quando chegam naquele momento, ele com ouro e prata, disse: vamos produzir um ídolo para nós. Vamos trazer desonra ao nosso Deus. Então nós temos que ter cuidado nessa caminhada. Mas que Deus venha nos trazer outra coisa. Finalizando aqui. Os filisteus puderam trazer em 2 vacas. Mas Davi não foi aceito levar a presença de Deus em cima de carro de boi. Não adianta nós queremos imitar o mundo. Tem pessoa que dá testemunho da seguinte maneira: eu estava bêbado, eu orei e Deus curou. Mas vai tu beber e se Deus vai te curar? Vai a morrer. Não é porque o ímpio testemunhou: eu aceitei Jesus totalmente bêbado. Tudo bem, Jesus vai trabalhar. Agora eu e você, aí eu vou beber para Jesus me curar. Vai a morrer e vai perder a salvação. Eu já vi desviado pegar o filho dele, levantar para o céu e Deus curar. E um crente levanta e Deus não cura. Aí o cara diz: vou me desviar. Então te desvia. Porque tu acha que desviado Deus vai ouvir tua oração? Só porque a arca de Deus veio em cima de 2 vacas desmamadas, não é isso? Deu certo, aí nós vamos fazer igual o mundo? Não. Deus não perdoou Davi. E Davi, com toda a oferta, com toda a grandeza, disse: não, tem que fazer no princípio de honra. Deus não quer animal carregando a presença dele. Quem tem que carregar a presença dele é nós. Nós somos templo do Espírito Santo de Deus habitar. Aonde o Espírito Santo de Deus habita, há fartura de alegria. Há uma abundância de um Espírito chamado amor fraternal. E desce sobre nós o Salmo 133. Quão bom, quão suave é que os irmãos vivam em união. A presença de Deus é no nosso meio. Toda vez que a igreja começar a andar em desarmonia e alguém se levantar contra a liderança, pode ter certeza que o espírito de Mical
está se apoderando do arraial de Deus. Mas no nome de Jesus, na nossa congregação, na casa de Deus, nós vamos trazer esse princípio de honra todo o tempo. Eu sempre estarei debaixo da honra do meu pastor Livar Barbalho. E eu sei, e eu descobri isso dirigindo a igreja, que esse é o segredo da igreja crescer e prosperar. Posso eu não ter e não saber muita coisa, mas se eu honrar, eu posso transmitir o que eu tenho para a vida de vocês. Agora, se vocês não honrarem aquilo que têm através da minha vida, infelizmente vocês não receberão. Mas eu sei o que Deus tem para nós. Estava até comentando com o pastor Seabra. Nós estamos no 6º ano e há uma promessa de Deus de uma colheita tão grande para a nossa vida nesse 6º ano, que no 7º não será necessário semear, e nós vamos comer no 7º, no 8º, até o 9º ano, diz a Bíblia Sagrada. E essa igreja tem crescido e ela vai crescer cada vez mais. Deus vai fazer cada vez mais através dessa casa do Senhor. E eu trago uma bênção sobre esta congregação, daqueles que têm esse princípio de honra. Eu repreendo todo espírito de miséria, de esterilidade e todo espírito de morte e de sepultura na tua casa. E eu declaro vida e vida com abundância. Para finalizar, primeiramente, Mical tornou comum aquilo que não era para ser comum. Nunca torne comum, não é que um líder nunca vai cometer um erro, que na casa do líder vai ser perfeito. É seres humanos. A liderança vai ter problemas na família, a liderança alguém vai adoecer, alguém vai estar triste, alguém vai estar desanimado, é questão humana. Mas isso não faz que você possa tornar comum. Foi o que Caim fez. Foi o que Mical fez. Toda vez que a pessoa torna isso, ele torna a pessoa comum. Ah, é homem igual eu, então eu posso falar dele. Ah, é mulher igual eu, então eu posso falar dela. Questão até de honra de casal. Mical não quis honrar o seu esposo, que era esposo, mas ele era rei, era ungido de Deus, ela tinha que honrar. E isso não é só liderança, isso é aqui na igreja, na família. E Deus diz aos filhos: quem honra seu pai e sua mãe vai prolongar os seus dias de vida. Isso é princípio, irmão, do começo até o fim. Então, filho que não honra o pai, ele não vai ter um princípio de frutificação. Pode estar na igreja, pode estar com a arca na frente, pode estar vestido de sacerdote, pode estar como levita, pode estar carregando a arca no ombro, mas se não tiver honra, não vai não. Pode estudar, pode trabalhar, não vai ter honra, vai entrar um princípio de miséria. E Mical acabou a sua geração. Amém? Então, mais uma vez resumindo, não torne comum aquilo que não é comum. Não é porque eu posso falar, não fique quieto, não leve para sua casa um espírito de miséria. Não se oponha à liderança. Não diminua e não exponha. O erro do filho de Noé foi expor o seu pai e trouxe maldição. Mas que Deus traga a bênção sobre a sua vida. E o rei Davi nunca concordou com Saul, mas nunca confrontou ele. Nós temos que ter cuidado em todo esse princípio, porque é a honra que vai te exaltar e trazer bênção. Amém? Deus abençoe. Vamos ficar de pé. Sexta-feira é o nosso culto de Santa Ceia. Mais uma ajeitadinha para nós tomar nossa Santa Ceia. E domingo que vem, culto das irmãs do Círculo de Oração. Escola Bíblica, às 7h30. 7h30 da manhã, no domingo. Em nome de Jesus. Quando Rafael, tu vai reunir os jovens nesse sábado ou no outro? Nesse próximo sábado, às 7h da manhã, o irmão Rafael quer reunir os jovens, os adolescentes, para uma oração e consagração aqui na casa do Senhor. Amém? Aonde é que vai ser o culto amanhã? Vai ser entre a sua casa e o irmão Laura.
Bem do lado da casa do Lauro, né, Laura? Bem na casa do irmão Lauro, amanhã, culto dirigido pelas irmãs do Círculo de Oração. Às 19 horas, não é isso? Quem vai levar o som? Vai levar o som? Amém. Hã? É só o Senhor mesmo que o irmão Ari está falando. Vamos orar? Pastor Seabra nos dê essa honra de orar por nós e nos dar a bênção. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Agradecemos a Deus pela sua palavra e que Deus continue nos abençoando. Levante a sua mão assim para o céu. Bendito eterno Deus e Pai, te damos graça por tudo que ouvimos, porque tu tens cuidado do teu povo. Obrigado, Senhor, e que essas palavras frutifiquem em cada coração. Que a tua bênção esteja sobre nós, que o teu povo prospere de uma forma tremenda e poderosa neste lugar. Cada crente que se congrega aqui, Senhor, seja abençoado todos os dias, na área espiritual, na área financeira, amorosa, no lar. Que tu, Senhor, esteja dos céus, com as tuas mãos estendidas sobre o teu povo e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Obrigado, Senhor, nos despede na tua santa paz. Leva cada um de nós para os nossos lares, debaixo da tua proteção e da tua bênção. Nos dar uma noite abençoada. E se tu voltares hoje à terra, lembra-te que somos ovelhas do teu rebanho. Mas se ainda tardares, nos ajuda a continuar semeando a tua palavra para aqueles que não te conhecem. Assim permanece conosco, Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E o amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as consolações do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus. A igreja diz: amém. Deus abençoe e uma boa noite a todos.